circulação interna de gases de combustão. O professor orientador foi o professor Francis. Falando um pouco sobre a motivação, a indústria forte tratamento térmico são amplamente utilizados pela indústria de transformação, sendo que muitos desses utilizam tubos radiantes para o fornecimento dos produtos. Um tipo específico vale destacar é o single entrance, usado nesse trabalho, onde há vazões de entrada entre os gases compartilham a mesma seção. Muitos desses tubos utilizam gás natural como combustível e um sistema de recuperação de energia associado ao mesmo. Vale salientar também aqui o projeto de simulação para novos conceitos, como podendo ser critério de avaliação, critério de seleção ou não desses novos conceitos. Falando um pouco sobre o caso estudado, o tubo radiante do tipo duplo P, figura esquerda, possui uma seção maior de entrada de gases, duas seções menores de retorno de gases de combustão, margem de recirculação, onde parte dos gases retornam para a seção de entrada e outra parte se encaminha para a seção de saída, onde está existente o sistema de recuperação de energia. Um dos objetivos do trabalho é realizar simulação numérica com modelos apropriados para a obtenção de bons resultados, avaliar conceitos de projeto, avaliar diferentes propostas de queimador, assim como verificar resultados encontrados na bibliografia, como recirculação interna de gases, se essa é efetiva ou não, e obtenção de campo uniforme de temperaturas dentro do tubo. Metodologia adotada, essencialmente simulação numérica, utilizando o software ProEngineer para modelamento 3D do tubo radiante, utilização do software comercial ANSYS, ou pacote Fluent para simulação numérica, que por sua vez utiliza o método dos volumes finitos para a obtenção dos resultados. Este tipo de problema apresenta acoplamento de diversos fenômenos físicos, como turbulência, reações químicas e transferência de calor. Vale salientar aqui que o acoplamento de modelos numéricos referentes aos fenômenos físicos será feito passo a passo para garantir uma boa convergência da solução. Aqui eles apresentaram a equação de energia que possibilita o acoplamento entre os domínios sólidos e fluidos do problema. Ela permite a troca de calor entre os domínios. Quando existem reações químicas envolvendo o problema, é adicionado um termo fonte à equação. Para a turbulência, que é caracterizada pelo movimento tridimensional e instável de escoamento, foi utilizado o modelo K-Epsilon. Ele utiliza a aproximação da viscosidade turbulenta, que por sua vez é computada utilizando a conservação de energia cinética turbulenta, K, e sua dissipação Epsilon. Esse modelo apresenta um bom acoplamento com a combustão, conforme referido durante a revisão bibliográfica. Para as reações químicas, foram utilizados dois modelos distintos. O modelo Air Dissipation, que computa a taxa de desmistura das espécies químicas, ele é fortemente controlado pela turbulência e possui um baixo custo computacional. O modelo Finite Rate Air Dissipation também foi utilizado. Ele computa a taxa de arrelios e a taxa de misturas e escolhe menores destaques para aplicar no cálculo das reações químicas. Reações de duas etapas que foi utilizada na combustão é apresentada aqui. Para emissões de NOx, vale salientar que existe forte regulamentação referente às suas emissões. O pacote Fluent possui formulação para sua predição, sendo que o cálculo é baseado no campo de temperaturas já existente. Dessa forma, não há necessidade de computar as emissões juntamente com todas as outras equações. Então, ele é considerado um pós-processamento. Para a radiação térmica, existe a natureza espectral e direcional da radiação térmica. Para a natureza direcional, foi utilizado o modelo Discrete Transfer. É um modelo relativamente simples para meios participantes, que assume que a radiação que deixa determinado elemento pode ser aproximada por um único raio. Para a natureza espectral foi utilizado o modelo de gás cinza, um modelo também relativamente simples, que assume um valor constante para o coeficiente de absorção. Falando um pouco sobre a geometria do tubo radiante, tipo duplo P, como mencionado anteriormente, seção principal de entrada possui diâmetro de 30 cm, seções de retorno possui diâmetro de 20 cm, possui uma área de recirculação, onde parte dos gases retornam e parte dos gases se encaminham para a saída, passando pelo sistema de recuperação de energia. O comprimento das seções principais de retorno é de 2 metros e o comprimento total do tubo é de 3,1 metros. Aqui pode ser visto a parte do queimador, onde existe o acoplamento entre domínio sólido e fluido do problema. Para a obtenção de bons resultados é necessária a criação de camadas de conexão para que a transferência de calor seja realmente efetiva entre os domínios. Os materiais sólidos testados foram o aço e o alumínio. O sistema de injeção é conhecido normalmente como queimador. Ele é composto por um tubo central de injeção de gás natural e tubos periféricos de injeção de ar. 4 propostas foram desenvolvidas. 2 tubos de injeção de ar, 4, 6 e 8. Sendo que a velocidade de injeção foi mantida a mesma em todos os casos. Para esse estudo foi utilizado somente a seção principal de queima do tubo. Falando um pouco sobre a discretização, foi utilizado o software Meshing do pacote Fluid. Há um predomínio grande de volumes tipo tetraédricos devido à complexidade da geometria. Pode ser visto também volumes dispostos em camadas, em torno das paredes do tubo radiante, assim como em torno dos tubos de injeção de ar e gás natural. Serve para uma melhor discretização de superfícies cilíndricas, assim como
malha realizadas em 4 malhas distintas, seções de 0,1 metro e 0,1 metro foram lotadas, a temperatura média foi aferida em cada seção. O critério de convergência atendido foi 1 N-4 em todos os casos. O valor de 100% corresponde em torno de 1.206.000 elementos. Foi o valor utilizado, sendo que testes com malhas mais volumosas foram utilizados e menos volumosas também, não havendo grande diferença nos valores encontrados nas temperaturas médias. Dessa forma, resolveu-se escolher uma malha menos volumosa para poupar tempo computacional. Condições de contorno utilizada: vazão máxima de ar de 0,91 kg por segundo, vazão máxima de combustível 0,0625 kg por segundo. Os paredes de tubo são considerados 2 casos distintos: interno ao forno e externo ao forno. Internamente, o forno foi considerado uma condição mista, com convecção forçada e radiação térmica. Externamente, o forno foi considerado uma condição de fluxo zero. Composição dos gases de entrada assumem ar padrão e o combustível contendo 90% de gás natural. Resultados para o queimador. Procedimento similar ao teste de dependência de malha foi realizado aqui. Sendo o gráfico da esquerda apresenta as temperaturas médias em cada seção e o gráfico da direita representa o desvio padrão das temperaturas em cada seção. Como pode ser visto, o queimador de 2 tubos, gráfico em azul em ambos os casos, apesar de apresentar a melhor faixa de temperatura média, apresenta a pior uniformidade de temperatura referente ao desvio padrão em cada seção, então ele foi descartado do estudo. O queimador com 8 tubos possui a pior distribuição de temperaturas que os 6 tubos, como pode ser visto nessa figura, com o gráfico em laranja e branco. O queimador com 4 tubos se torna melhor após 1,4 metros de forma pouco expressiva, como pode ser visto pelo gráfico laranja, que refere-se melhor em termos de distribuição de temperatura. Dessa forma, decidiu-se investigar por que o queimador de 8 tubos apresenta pior desempenho que o de 6 tubos. Que se apresentaram, então, os resultados do queimador de 8 tubos. Diversas simulações foram realizadas com propostas de queimadores diferentes, sendo que a solução convergiu em todos os casos. Porém, o mesmo problema apareceu na área de injeção de gases, na área de recirculação, havendo uma forte interação entre os gases de entrada e os gases de saída, desviando os gases de entrada do seu caminho mais natural, que seria adentrar a câmara de combustão para a formação da chama. Outra possível causa para esse problema é o excesso de tubos de ar, sendo que são 8 tubos de ar, gerando excesso de perda de cargas. Dessa forma, haveria uma dificuldade no estabelecimento do escoamento internamente ao tubo. Partindo desse princípio, utilizou-se o queimador com 6 tubos para a obtenção dos resultados. Resultados para o queimador de 6 tubos, primeiramente para o material sólido utilizado. Para essa simulação específica, foram utilizados gases na temperatura ambiente, 300 Kelvin. Pode ser observado o ganho considerável de temperatura em todos os casos, em torno de 11%. E vale salientar que também a diferença do ganho de temperatura entre o tubo interno e os tubos internos de ar, sendo que há uma maior dificuldade para o escoamento adentrar aquela região e trocar calor com um tubo de gás natural. Apontou-se também o cuidado com o material ser utilizado nesse tipo de tubo, pois picos de temperatura em torno de 1000 Kelvin foram encontrados nas paredes dos tubos de injeção. Resultados para o campo de temperaturas. Uma boa distribuição de temperaturas foi encontrada no tubo radiante, sendo que a chama acontece logo após o ponto de injeção dos gases. Essa é uma característica peculiar do modelo Air-Dissipation e possui os melhores resultados. O modelo Finite Rate Air-Dissipation apresentou um atraso exagerado no início da chama, com a mesma acontecendo somente no final da seção principal. O modelo de radiação térmica que foi utilizado apresentou resultados positivos, porém ainda necessitam de aprimoramento para que seus resultados sejam realmente válidos. Resultados para a fração máxima de O2. Como pode ser visto, aqui é uma grande zona de recirculação, causando um efeito contrário do esperado, pois aqui os gases de entrada estão sendo arrastados para a saída. Então temos ar sem sequer ser utilizado na combustão. Uma possível causa desse problema são as baixas velocidades de injeção dos gases na região de entrada. Resultados para emissões de NOx. Emissões em torno de 233 ppm foram encontrados para NOx, sendo que a legislação limita esse tipo de turbo em torno de 100 ppm. Os níveis altos encontrados é devido ao campo de temperaturas encontrado, que possui picos de temperaturas elevados. Porém, segundo o Industrial Combustion Test, em 2001, ele apresenta resultados que variam de 167 ppm a 316 ppm. Dessa forma, apesar dos níveis serem altos, eles apresentam concordância com os encontrados na bibliografia. Esse resultado para tubo similar, não tubo realmente igual ao utilizado aqui. Resultados agora na área de circulação em termos de vetores, eles mostram realmente o efeito contrário, onde os gases de entrada estão sendo arrastados para a saída. Possível causa, como mencionado anteriormente, são as baixas velocidades dos gases de entrada nessa região, que logo após o ponto de injeção se encontram na área de 65 metros por segundo. Os high-speed burners eles funcionam com velocidade de 122 metros por segundo a 152 metros por segundo. Foi encontrado na bibliografia que esse tipo de tubo normalmente utiliza esse tipo de queimador,
Simulações com essas velocidades foram realizadas, os resultados foram superiores. Porém, a necessidade de ter cuidado com a formulação utilizada, pois nessa parte de velocidades a compressibilidade do escoamento é muito forte. Algumas conclusões sobre o projeto, então. De uma forma positiva, utilizar a ferramenta computacional como critério de avaliação de conceitos de projeto foi um ponto muito positivo. A escolha do queimador a ser utilizado foi bem fundamentada, com um queimador de 6 tubos apresentando melhores resultados que os demais. Há um ganho considerável de temperatura através dos tubos de injeção, apesar da simplicidade de geometria que eles possuem. Apontou-se a necessidade de ter cuidado com o material a ser utilizado. As baixas velocidades de injeção geram um efeito inesperado na zona de recirculação, como mencionado anteriormente. Porém, eles apresentam uma boa uniformidade de temperaturas interna ao tubo. Níveis altos de emissões de gases nocivos foram encontrados, entretanto, eles estão em concordância com os encontrados na bibliografia para casos similares. Resultados com radiação térmica, eles ainda necessitam de aprimoramento devido à dificuldade de acoplar o modelamento de radiação térmica. Porém, a sua utilização ou não tem grande impacto no campo de escoamentos encontrados, sendo que a sua maior interferência é a transferência de calor interno ao tubo. Para trabalhos futuros, então, é indicada a construção de bancada experimental para aquisição de dados e futuras comparações com os dados obtidos aqui. Utilizar modelamento de escoamento compressivo para simulações com maior velocidade de injeções de gases. E também realizar um estudo mais aprofundado no modelamento de radiação térmica para que os resultados sejam realmente efetivos. Referência, eu gostaria de agradecer bastante ao professor Francis, que teve empenho legal para ajudar no trabalho. Muito obrigado. Obrigada pela contribuição para a gente tentar voltar Bom, eu vou passar a palavra então para a professora Letícia fazer a comentários. Obrigada. Lucas, parabéns para ti, parabéns para o teu orientador, o Francis. Fazia tempo que eu não pegava um trabalho que estava assim, bem escrito, tá? Eu gostei de ler o teu trabalho. Tá? E assim, as minhas considerações elas vão ser mais superficiais, assim, como eu não trabalho com condução, vou deixar para o professor Fernando, se ele não se importar, tá? Então, assim, algumas coisas que eu vi, eu anotei aqui, tá? Só tive, assim, um pouco de dificuldade ali com os teus gráficos, com aquele fundo preto. Sim. É que a impressão ficou ruim. Daí, assim, ficou ruim de avaliar, tá? A questão também, se tu pudesse aumentar um pouco as figuras. Por isso que eu tentei deixar bem grande aqui para que fosse visível aqui. Tá? Isso ficou meio... não ajudou muito na hora de ler, mas no todo está muito bom. Obrigado. Tá? Aí aqui, nas conclusões, por exemplo, tem... Por exemplo, tu colocou aqui que, ao decorrer do trabalho, observou-se a necessidade de estudar configurações diferentes de queimadores para encontrar que melhor se adaptasse ao tubo, acho que até não tinha visto isso utilizado. Aí provou-se que o queimador com 8 tubos de injeção de ar não era a melhor escolha. Aí a minha pergunta para ti, tu chegou a algumas conclusões ali que tu vai ter que partir para trabalhos futuros, alguém vai ter que partir e tal. Tu pode afirmar que tu provou que o queimador com 8 tubos não é a melhor escolha? Então, a gente tem que partir do princípio que a geometria tem que se manter. Porque se alterar qualquer coisa na geometria, ele vai ter interferência. Para esse caso específico, tentando manter vários parâmetros iguais, inclusive a velocidade de injeção de gases, o queimador de 8 tubos realmente não funcionou. Eu tentei aproximar ele da região de entrada, afastar um pouco mais, tentar deixar ele mais unido, e ele realmente apresentou somente piores resultados. Isso é um caso engraçado porque diminui somente 2 tubos e os resultados são muito superiores. Então, para esse caso específico, com essa geometria, ele realmente não funciona. Tu acha que não poderia ser, de repente, um mostrou-se, um demonstrou-se? Tá. Neste caso. Tá. Neste caso, porque provou-se algo muito impactante. Sim. Tá. Principalmente porque tu traz também, na tua análise crítica, tu traz que tem algumas coisas que têm que ser revisitadas, né? Eu acho importante. Aqui, por exemplo, daí no final da conclusão tu apresenta os pontos positivos
E os negativos? Vi como ponto negativo a emissão dos gases, né? Sim. Tá. Tu tem alguma sugestão para isso? Sim. O que foi observado aqui é que a recirculação de gases realmente não é efetiva para baixa velocidade de injeção. O que se observou na bibliografia é que quando tem uma recirculação efetiva, tem uma maior diluição daquele combustível que está ali com os gases de combustão. Isso reduz os picos de temperatura. O que eu encontrei ali foram picos de temperatura elevada. E como o cálculo dos gases NOx é baseado no ponto de temperatura já existente, ele se demonstrou elevado. Então, o que a gente não observou, aquela recirculação, não observou uma diminuição do pico de temperatura. Por isso que os níveis são elevados. E tu teria alguma sugestão para tentar... Utilização de queimadores com alta velocidade de injeção. Alta velocidade. Tu acha que assim... Sim, funciona. Tá. Bom, eu estou satisfeita e mais uma vez eu quero te parabenizar porque assim, tu trouxe um modelo, né, do novo tubo, tá? Eu tomei a liberdade de ir lá olhar o teu Lattes e vi que isso vem já de um trabalho de algum tempo com o professor Francis. Isso, o teu trabalho traz essa questão do amadurecimento desse trabalho ao longo do tempo. Tu tá de parabéns, teu orientador também é um excelente trabalho. Tá? Letícia. Bom, Lucas, parabéns pelo trabalho, parabéns, Francis, está bem interessante, né? Bem colocado, suas motivações, tudo que leva você a estudar esse peixe, está bem legal. Apesar de ser breve, alguma coisa sobre modelagem aqui. Erros, né? Acho que vai pegar lá, não preciso pegar a equação 4.3, está errado, você repete a equação de energia, quando ele era para entrar a equação da massa, a equação de outra coisa. Bem, isso é um detalhe que você olha aqui. Faltou você botar a equação de Arrhenius que você usa e mostra até os parâmetros dela, mas ela não está ali apresentada, né? Então ficou a tabela solta aqui. Segundo modelo. Então você, apesar de que acabou que você não usou muito esse resultado, você pode até suprimir tudo isso, já que não foi só dizer que você testou, seria uma outra opção também. Tá. Ok. Faltou mostrar a equação das espécies químicas, que é importante para você está resolvendo a equação das espécies químicas. Conservação da massa de CO2, conservação da massa de O2, de combustível, né? Essas espécies você está resolvendo. Sim. Né? Você está resolvendo, você está gastando tempo resolvendo essas equações, você tem que mostrar, pelo menos, né, de alguma maneira, dizer que elas estão sendo resolvidas. Tá. O modelo de NOx é o modelo de Zeldovich, que você não citou, mas é um modelo bem clássico de Zeldovich. E, ok, o projeto do queimador, ele está baseado, quer dizer, a geometria inicial que você está trabalhando, ela é igual a de alguém, ou é muito próxima? Não, é aproximado conforme é visto na bibliografia. Tá. Não me baseei em dimensionamento nenhum. Foi tudo eu que projetei. Só baseado visualmente. Tá, baseado visualmente, você pegou as mesmas dimensões Não, que tinha... não, só visualmente, porque não existia, não encontrei projeto. Até se tivesse projeto, eu me basearia para realmente ficar parecido com um experimental. Tá. Mas eu realmente não encontrei. Tá, você não O que eu usei de comparação foi algo do tipo assim. Isso aqui. Tá. Pessoalmente isso. Tá, daí aí você inferiu o que você imaginaria que seriam dimensões e partiu para a estimação. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida que você falou, um projeto, normalmente projeto a gente faz. Sim. O tubo que eu estudava com o professor Francis na iniciação científica possui 50 centímetros. 30 diâmetros? Parece grande demais. Grande. Né? Dependendo da utilização. Eu pensando 120, se for 120 metros por segundo, velocidade, Sim. em 30 centímetros. Já vi menores, né? Já vi menores, coisas talvez de mais de 20 centímetros, talvez, né? 15, sei lá. Bem, ok. Chama atenção, né? Seria bom ter algum... Quando falo em projeto, eu fiquei assim, esperando primeiro uma coisa assim, projetei para atender uma certa condição. Não foi, né? Quer dizer, você olhou uma certa configuração e reproduziu essa geometria qualitativamente e teve que chutar algumas dimensões para poder começar. Eu me baseei bastante no trabalho de ciência científica, para não utilizar geometrias absurdas. Sim, então foi baseado naquilo ali. Sim, tá bom. Okay. Focando um pouco nas velocidades internas também, que é um termo bastante importante aqui. Ok, a partir dali começou a ver quais são os resultados. Tá. Aí você fez testes de alguns modelos e aí eu vou reforçar o que a Letícia falou, né, de pode afirmar alguma coisa. Eu te pergunto, você usou o modelo do Finite Rate e a chama foi lá para frente? Lá no final. E
a chama descolar e ir lá para frente do queimador. Provavelmente erro numérico não é. Então, é difícil um pouco, porque eu não tenho parâmetros experimentais para comparar. É isso que eu queria Esse dizer. é o detalhe. Tu não pode dizer nem que o finite rate, nem que o que você usou está correto. Nem os dois você sabe que está correto. O que eu assumi foi que o resultado bom foi a chama acontecendo logo no alto ponto de injeção. Mas pode ser que esse teu modelo está te dizendo uma coisa que não vai acontecer de fato. E aí tu está errando. Né? Quer dizer, acho que os dois modelos são, nessa altura do campeonato, são igualmente válidos, porque você não tem como comparar. Só que um detalhe que vale salientar aqui é que se a chama acontece extremamente no final da sessão principal, isso caracteriza completamente tudo. Você não quer que ela opere dessa maneira. Exatamente. Você entende bem. Exatamente. Você não quer. Mas não é selecionando o modelo que vai fazer o teu queimador real funcionar de um jeito ou do outro. Concordo, exatamente. Então, nesse momento, você não tem muito como dizer se um modelo é melhor do que o outro, porque você não tem o parâmetro experimental. Sim. Né? Então, acho que nesse aí a tua conclusão tem que se aliviar um pouquinho, porque você não tem muito como afirmar as coisas nesse momento. Mas está super legal, né? Você fez dois modelos, tentou, botou para um lado, botou para o outro, e é claro que a gente espera a chama colada ali no queimador, né? Ok. Como é que você implementou a perda de calor por radiação? Utilizando um modelo de radiação térmica. O problema é o acoplamento do modelo de radiação térmica. Até a entrega do trabalho eu realmente não tinha conseguido acoplar de forma concreta ele. Essas duas últimas semanas eu basei o trabalho realmente nisso. Tanto que não está aqui, mas eu tive uma simulação com mais de 8.000 iterações que realmente consegui que o modelo fosse acoplado, porém o que eu esperava que acontecesse um pouco ele não aconteceu, que é uma diminuição um pouco no campo de temperatura, nos picos. Isso eu não consegui observar. Com referente ao trabalho realizado em sessão científica, se observava uma queda, uma atenuação geral da temperatura. E infelizmente a gente não observou aqui, mesmo com a solução tendo convergido. Sim. Eu conversei muito isso com o professor e infelizmente a gente não observou isso. Ok, são passos que tem que evoluir para frente. Sim. Está muito bom, parabéns pelo Muito obrigado. Lucas, parabéns a você, parabéns para o Francis. Eu achei muito bacana você fazer testes de modelos, testes de configurações geométricas, usar as ferramentas. Eu tinha entendido aqui do parecer do Francis que você tinha trazido esse problema lá do seu estágio, então eu também achei foi um estímulo, porque vai entrar um forno com um sistema quase parecido, simples espelho. Mas assim, achei muito bacana, porque possivelmente não vai ser essa abordagem que vão usar lá para fazer essa avaliação. Então você já leva uma plano, você agrega valor que você vai mostrar para eles já em termos de capacidade para trabalhar nisso, né? Isso foi bem bacana mesmo. Eu fiquei com uma dúvida com relação à questão do... Você disse que mantém uma velocidade interna, mas na sua geometria você especulou, não é? E essa velocidade de injeção que você mantém constante depois acaba dizendo que é esperado que tenha velocidades muito mais. Onde é que você impõe essa velocidade, prescreve essa velocidade de injeção, que é a mesma para todas as configurações? Isso, eu só mantive esse parâmetro intacto, igual em todos os casos, para ter um parâmetro de... Mas ela é a velocidade de injeção aonde? Aqui, a velocidade como que eu usasse dentro na câmara de injeção, partindo do bocal. A alimentação Isso. Maior. Isso, é o máximo ali. Tá, então é a vazão que você... É a vazão, sim, eu imprimo uma vazão, quilogramas por segundo, e o termo que eu mantive igual, então, variando os diâmetros, foi a velocidade. Não, porque eu fiquei perguntando, eu coloquei aqui, assim, potência que você está mantendo? É potência, eu mantei. Eu acho que assim, seu modelo, claro, precisa de um monte de coisas. Eu fiquei com a impressão que você deu uma funilada na letra aqui, perdeu o nosso formato sugerido. Você não diminuiu a fonte aqui? Não. Fonte não. Estou achando que você está grande aqui. Você deu uma comprimidinha no texto aqui. Eu acho que você deu uma roubadinha, não? Roubei imagens. As imagens são assim. Roubei imagens. Eu tenho aqui indicado, né, para você melhorar as figuras, porque realmente tem fundo escuro não ajuda. Sim. Até nessas figuras assim, fundo escuro. Você está melhorando até essa figura. Então, olha, você está de parabéns pela motivação, pelo trabalho que você fez, pela análise. Eu alinho com os comentários da Letícia, do Fernando, com relação a você amenizar as conclusões. Você tem bons resultados, mas também não é para chegar e dizer que eu usei o que... Sim, é muito forte, concordo plenamente. Não tem necessidade de acabar o resultado sem ser forte. Tá bom.